Vamos lá, vamos ver se agora melhora. Vamos ver se agora melhora. Vamos lá. Ver a galera aí que tá chegando. Você vai me dando aí o feedback. Se está melhor. Se você me ouve bem. Deixa eu aceitar. Isadora, tá me ouvindo? Você não me ouve? Quando eu desligo o microfone, eu te ouço. Agora você não ouve. Ué? Como é que a gente vai fazer isso, gente? Vamos ver aqui como que a gente vai conseguir fazer para acontecer. Que estranho. Que estranho. Aqui tá tudo normal, a minha configuração aqui não tem nada. Vamos fazer. Você tá me ouvindo agora, não tá, Marcelo? Então vamos fazer um revezamento. Eu vou falando e aí quando passo a palavra para você, se eu for falar, eu levanto aqui e aí você logo identifica, beleza? Vamos assim? Então, gente, olha, estamos aqui com o Dr. Marcelo Rabelo, que prontamente, quando a gente mandou o convite aí para ele aceitou em estar participando conosco dessa live e está sendo muito, muito bom, porque é um tema que, como eu estava dizendo, gera muitas dúvidas, né? Com a evolução da sociedade durante a pandemia, acaba que a gente teve que migrar para a rede social, né? Muita exposição foi aí demandada de nós profissionais, e com isso vem aí os erros, acertos e atropelos que alguns colegas podem estar cometendo, e até eu mesmo e você, tá? Eu vou pedir para que vocês possam ir dando feedback, se está aí me ouvindo bem, se vocês estão conseguindo ouvir o Dr. Marcelo bem quando ele começar a falar, para a gente poder ir corrigindo, porque parece que o Instagram hoje resolveu dar uma bugada na gente. Tá? Então, se você está me ouvindo, diz aí nos comentários, só para eu ter o feedback e a gente continuar a live. Está me ouvindo? Diz aí que está ouvindo ou que não está ouvindo. Vamos ver aqui. Marcelo está me ouvindo. Vamos ver se as demais pessoas estão me ouvindo aqui. Vamos esperar alguém comentar ali para ver se... Ouvindo perfeitamente. Isso, beleza. Então estão me ouvindo perfeitamente. Bom, a gente está aqui com o Dr. Marcelo, que eu vou fazer uma breve apresentação. Ele é conselheiro da seccional, ele é presidente da 8ª turma do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, advogado, professor, palestrante e autor desse livro aqui, ó, que tão logo lançou, eu já logo fiz contato e fiz questão de adquirir o meu autografado. No dia que eu tomei posse lá na seccional do meu mandato, eu também peguei esse livro, passei lá para pegar esse livro, que é muito importante para todos nós, principalmente quem está aí, né, à frente de gestão da ordem, porque é um manual, é uma bíblia, né, do processo ético disciplinar na OAB. Doutor Marcelo, fiz essa breve aí apresentação, vou passar aqui para você também fazer aí uma saudação, uma breve explanação aí para os colegas. A gente tem algumas perguntas, né, que foram feitas e a gente vai estar respondendo aqui ao longo desse bate-papo, lembrando que nós não podemos nos manifestar aqui sobre um caso específico, tá? Às vezes você está respondendo um procedimento e a gente não vai ter como te orientar, responder aqui nesse bate-papo. São questões genéricas que a gente buscou aqui, que acontecem com uma certa recorrência. A palavra está contigo, Marcelo. Consegue me ouvir bem, presidente?
Ah, maravilha. Então, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer poder estar aqui com vocês, com a OAB de Bom Jesus, junto com os colegas da cidade de Bom Jesus. Espero um dia estar aí presencialmente, né? Fazemos um evento aí presencial na cidade, essa linda cidade, né? Agradecer a todos que estão presentes aí para acompanhar a nossa live, agradecer a propaganda feita do livro, né? Já fazer aqui em breve, acredito que até o final desse mês sairá a segunda edição, né, do livro, já atualizada com as novas alterações do Estatuto, do Código de Ética, que trouxe algumas mudanças significativas, inclusive a questão do TAC, né, que a gente pode vir até a falar aqui nessa live, que faz parte, né, da questão da publicidade e está intrinsecamente ligado a essa questão. Tá? Vou falar um pouquinho aqui, se o presidente me permitir, né, fazer uma explanação antes da gente começar a falar sobre as perguntas, que eu acho bem importante, né? Eu acho que alguém falou que estava sem som ali, deixa eu confirmar. Ouvindo bem, ouvindo bem. Maravilha. Maravilha. Então, vou dar prosseguimento. E aí depois a gente vai... Eu acho que é o seu áudio, presidente, que está dando... Melhorou. Perfeito. E aí depois a gente vai para falar um pouquinho das perguntas, né? Como todo professor, eu particularmente não gosto de ficar falando, principalmente em rede social, né? Que a gente não tem ali aquele contato olho a olho com os espectadores. Por isso o presencial eu acho tão importante. Mas veio para o bem, né? Para nos aproximar de pessoas distantes. A questão da publicidade em si, eu acho que nós temos alguns pontos e alguns aspectos, né, que, se você for analisar, é muito simples. Né? A gente já vem aí de uma atuação pré-rede social, né, embora as redes sociais já existam há muito tempo, com a pandemia mundial, a nossa atuação nas redes sociais e o nosso contato ali com clientes, com colegas, com amigos por meio das redes sociais se intensificou muito. Né? E, por óbvio, a atuação da advocacia acabou acompanhando esse novo mundo. Né? Mas se a gente parar para analisar uma leitura bem superficial, bem simples, né, das resoluções, principalmente a resolução 205 de 2021, né, recentíssima, a gente chega a uma conclusão bem óbvia, né, e simples. O que você não podia fazer no mundo real, né? Vamos tratar aqui fora das redes sociais de mundo real para a gente facilitar a compreensão. O que você não podia fazer no mundo real, o que você não podia fazer fora das redes sociais, você continua não podendo fazer, né? Em sede de rede social. Aí a gente faz um paralelo, né? Por exemplo, você não podia antigamente, e ainda não pode, mandar mala direta, né? Disparar mala direta para pessoas desconhecidas ou até para seus clientes que não sejam com simples viés informativo de alguma questão do escritório. E aí o que seria a mala direta nesse nosso mundo virtual? É o e-mail, né? Você disparar aqueles e-mails de spam, né? Não deixa de ser uma forma de mala direta. Então, tal qual a mala direta era vedada e é ainda vedada, né? O disparo de mensagens automáticas. E aí a gente pode usar o e-mail como spam, meus colegas vão me chamar de velho, né? Que eu fico sempre no e-mail, Facebook, mas as coisas já tem agora, Instagram, TikTok e tantos outros que estão sendo criados. Se duvidar, algumas 2, 3 estão sendo criadas agora, enquanto nos falamos, né, presidente? Né? Então, o disparo de mensagem por WhatsApp, de mensagem por e-mail, de mensagem em rede social, Instagram, Facebook, ela é vedada tal qual era a cartinha manuscrita ou impressa que você mandava pelo correio. Né? E a gente fazendo um paralelo do que a gente poderia fazer no mundo real, né? E não poderia fazer com a rede social, você vai ver que é muito parecido. Né? Você pegar o seu perfil numa rede social, ele é muito semelhante ao seu cartão de visita. Né? Eu, até hoje, ainda gosto muito de usar o cartãozinho de papel. Já existem agora modalidades, né, que você esbarra o cartão magnético no celular da pessoa, ela já tem os seus contatos.
E aí o que você pode colocar no seu cartão de visita, né? O seu nome completo, a sua OAB, seus dados de telefone, endereço, agora o e-mail, o seu login da rede social, e é isso. Então isso é a mesma coisa que você pode fazer no seu perfil social, né, das redes sociais. Você tem ali o seu perfil profissional, onde você vai ter o seu nome, o seu número de inscrição na OAB, o seu endereço para você ser localizado, né? E aí, se você pensar, eu posso colocar no meu cartão de visita uma foto do meu escritório, eu posso fazer ali um banner, fazer um cartão de visita enorme, chamando, vem aqui, vamos conversar sobre o seu problema. Eu não podia fazer lá, então eu também não posso fazer aqui no mundo virtual, né? Se a gente tiver em mente que o mundo virtual nada mais é do que uma extensão do mundo não virtual, facilita muito a nossa compreensão do que pode e o que não pode ser feito, né? Quando a gente chegar na questão de responder às perguntas, etc. Pois não, presidente? Eu acho que essa questão do mundo virtual é muito bem colocada aí por você. Eu acho que a grande questão é o sentimento de que é um mundo paralelo e de que lá existem regras próprias ou nem regras existem. Que a rede social é minha e eu lá posso fazer o que quiser. Afinal de contas, lá eu compartilho uma foto de uma viagem minha e também um conteúdo jurídico. Então não é bem o meu trabalho. É uma rede social que não seria exclusivamente profissional. E também, Marcelo, eu acho que uma questão que talvez acabe influenciando a prática de uma infração, às vezes, sem dolo, é que a proliferação, né, de hoje perfis ditos jurídicos com uma prática mercantilista da advocacia, com promessas, eu chamo de estelionatários, né? Com promessas praticamente estelionatárias ali para enganar principalmente o jovem colega ali que está chegando, e acaba que o colega vendo isso, ele acha assim, opa, se ele faz, eu faço, né? Então acho que essa sensação que o mundo virtual traz acaba também, alguns dolosamente aproveitando disso e outros sem dolo. Eles acabam indo numa onda e margeando ali uma infração ético-disciplinar. Perfeitamente, a colocação é perfeita, presidente. Antes de continuar, eu vou fazer menção aqui, eu vi que ingressou na nossa live aí o meu querido amigo João Felipe Viana, presidente da turma especial de instrução do Tribunal de Ética da OAB. Eu costumo dizer, a autoridade máxima no que se refere à publicidade, né? Eu sempre que tenho dúvidas em relação à publicidade, me recorro a ele, né? Então, se ele se sentir aí inclinado a isso, se o presidente permitir, convido a ele para participar aí da nossa live e tecer alguns comentários que com certeza serão muito producentes para o nosso caminhar. Mas é isso, presidente. E também agradecer a presença, vejo que alguns membros da minha turma, né, de julgamento do TED estão presentes, agradecer a presença também deles e de todos os outros que estão assistindo a nossa live. Com essa questão da terra de ninguém, né, presidente, que foi dito aí, muito bem colocado, é isso, as pessoas têm essa percepção de que na internet vale tudo, né, e que não há um regramento. De fato, nós não tínhamos um regramento específico, né, antes dessa resolução 205 de 2021, uma legislação específica para tratar o assunto da publicidade na internet, né? Mas, como digo, a internet não é um mundo fora do mundo, né? Não é uma outra realidade, não é uma realidade paralela. Então, da mesma forma que você tinha ali já regramentos, né? A Resolução 94, né? De 1994, a 200 de 1994, já falava sobre a publicidade irregular, né? E a Resolução 205 veio fazer o quê? Veio trazer para nós, da advocacia, o conceito de rede social. Né? Dizer, olha, o que é rede social, como é que funciona na rede social, como é que você pode atuar ali dentro daquela rede social.
E tem um ponto muito importante, né, que acaba passando despercebido da leitura dessa resolução, é que ela diz o seguinte: embora tudo aquilo que ela venha trazendo naquele corpo do seu texto legal, ela determina que seja observado o regramento do Código de Ética e Disciplina, né? Então, foi o que eu falei no início. O que valia antes continua valendo, só que agora dentro de uma roupagem mais virtual, né? Então, nós temos ali dizendo o que é o marketing jurídico, e aí eu vou fazer uma crítica pessoal ao tema, né? Não há como distanciar dele, porque está na resolução, então passou a existir, né, o termo marketing jurídico, mas, como dito, né, a profissão da advocacia ela não é compatível com a mercantilização, e aí a gente tem aquela visão de que marketing, né, seria uma coisa mais voltada a uma empresa ligada às atividades mercantis, e aí a resolução veio trazer isso. Embora todo mundo já usasse a expressão marketing jurídico, ela veio dizer, ok, o que é marketing jurídico? E aí você tem ali, logo no início, né, a explicação na resolução do que se trata o marketing jurídico, né, o que é o marketing jurídico, o que você pode fazer, o que é considerado uma publicidade ativa, o que é considerado uma publicidade passiva. Então, é importante, né? A questão do Google Ads também, eu particularmente me considero um dinossauro, apesar de não ser tão jovem, nem tão velho, estar ali no meio tempo, eu me considero um dinossauro. Eu não sei fazer essas coisas, né? Eu não sei fazer Google Ads, eu não sei patrocinar uma publicidade, né? E, de fato, inclusive, eu fico muito contente quando eu vejo colegas que fazem a publicidade de forma correta, né? Que são muitos, graças a Deus, né? Que nós temos aqui muitos colegas, a exceção são os que não fazem de forma correta, né? Eu fico muito contente, e às vezes até aquela invejinha, né? Aquela inveja boa que a gente chama, né? Que eu gostaria de ter tempo de conseguir me dedicar a preparar conteúdo, a preparar textos e imagens para você colocar ali na sua rede social. Mas vamos lá, o mais importante é a gente lembrar que a publicidade ela tem um único objetivo, né? Ela tem o caráter informativo. Então, se ela tem por caráter informativo, existem algumas expressões que, por óbvio, né, vão ser vedadas ali naquela sua publicidade. Porque se você tem o objetivo só de informar algo àquela coletividade, e aí eu trato aquela coletividade como os amigos, né, da rede social do advogado, ou aqueles que o seguem, né, em seus perfis sociais, levar a eles algum conhecimento de um fato importante, uma decisão do STF, uma decisão do STJ, né, uma questão polêmica que você possa ter feito ali uma análise nesse sentido, trazer ao conhecimento daquele público, né, uma questão relevante. E aí, quando você faz isso, eu costumo dizer o seguinte, eu vejo muitas vezes, né, a gente tem ali muitas pessoas, né, principalmente quando você está envolvido numa coletividade onde você aceita todos os colegas que vêm te pedir amizade, você vê de tudo, né? E às vezes eu vejo uma publicidade que você olha assim, você vai do início até quase o fim, dizendo que aquela publicidade está perfeita, né? Aquela publicidade está correta, ela está informando. Aí você clica ali no Veja Mais, né, por exemplo, e aí lá no final tem, quer saber mais? Me procure. E aí bota o telefone. Aí você, com aquela única frase, você acabou pegando toda uma publicidade que foi muito bem preparada e muito bem desenhada e transformou ela numa captação de causa, numa captação de clientela, né? Ou às vezes até pior, né? Você instigar os cidadãos, as pessoas, seus possíveis clientes a litigar, né? O que eu costumo dizer que é muito parecido com o que nós vimos, né, graças a Deus, antigamente. Hoje a gente quase não vê muito, mas talvez em subseções mais distantes da capital isso seja mais expressivo. São aquelas muros, né, enormes que tinha lá, né, ação previdenciária, me procure, ou seja, litigando, né, mandando a população litigar. Eles, olha, você conhece seus direitos, o INSS está fazendo determinado tipo de cobrança que é indevida, não permita, venha, me procure para resguardar os seus direitos. Isso já era irregular antigamente e na rede social também continua irregular. Vou passar a palavra ao presidente. Então, eu acho que a resolução ela é muito clara
né, a bem da verdade. O que falta, muitas das vezes, é a leitura da resolução, né, que a gente vê que muitos colegas pecam nisso. E é uma resolução de leitura muito simples, a forma como ela foi redigida deixa pouca margem para dupla interpretação, às vezes um ponto ou outro assim que pode dar uma divergência, mas a maioria dela é muito clara e objetiva. Aqui, particularmente, a gente não vê esse tipo de manifestação ostensiva, né, em muros e etc. Mas em algumas cidades a gente vê, né, traseira de ônibus, adesivada, e algumas empresas que se dizem, né, atuantes aí da área, mas que na realidade não são advogados, são pessoas que se utilizam ali, né, daquela argumentação para captar pessoas. Mas a questão também, Marcelo, é que eu acho que a rede social acaba por deixar materializada eternamente a infração do colega, né? Então, é diferente dele antigamente, antes de existir esse mundo virtual, muitas das vezes ele não ia ter materialidade porque ele praticou aquilo ali e não tinha como as pessoas provarem. Hoje, nas redes sociais, tudo deixa rastro. Então, se um colega vai lá, publica algo, eu recebo diariamente prints, né? Ah, olha aqui, olha isso, olha aquilo. Fala, meu irmão, isso aí a gente sabe que é uma falta disciplinar, mas eu preciso que alguém represente. Você vai representar? Eu preciso que alguém represente, porque eu não sou o justiceiro, né? E até isso é um ponto, de repente, que é interessante você tocar aqui. Eu, como presidente, Marcelo, recebo no meu WhatsApp aqui uma foto aqui de uma postagem de algum advogado, onde supõe que ele estaria praticando uma falta ética disciplinar. Eu posso, a partir disso, só desse print que me encaminhou, sem identificar a origem dele, eu posso tomar alguma providência? Vamos lá, isso é um bom tópico, né? E isso costuma ser questão de perguntas diariamente, né? As pessoas me perguntam, poxa, mas tá visível, todo mundo faz, a OAB não faz nada, né? A gente tem que pensar o seguinte, né? A OAB, como um órgão, no nosso caso, né, de punitivo, não só punitivo, ele primeiro tem a questão, né, de você orientar, né, primeiro ponto, mas ele também tem, nos casos de necessidade, o dever de punir o inscrito. E aí, por isso, ele não pode atuar de ofício em determinados casos, né? Principalmente dessa forma, porque a nossa legislação ela expressamente veda, né, a denúncia anônima. Então, se você manda ali para o presidente, para o seu colega, né, ou você tem um amigo na comissão de ética, você printa para ele, né, ou você tem um conhecido advogado que é membro da corregedoria, você printa, muitas vezes ele até pode inaugurar, mas ele não vai poder omitir a fonte, né, porque isso vai acabar sendo trazido como se fosse uma denúncia anônima. E aí a gente entende que muitos colegas não têm interesse em se expor, né, em dizer, olha, sou eu que estou ali representando aquele colega, e aí a gente realmente fica de mãos atadas, né? Muitas coisas que são trazidas, a pessoa não quer ser identificada, então acaba impedindo a atuação direta, principalmente das comissões de ética, né, no âmbito das subseções. Então é importante que o colega tenha em mente que esse tipo de publicidade irregular, ele atinge toda a classe, né? Ele traz ali a sociedade em si uma insegurança futura, né? Hoje em dia, a gente vai chegar lá nesse ponto, né, quando a gente vai falar de TikTok, mas a advocacia ela tem um munus público, né? Ela é indispensável à administração da justiça, ela é a única profissão que está ali na Constituição de 1988, inclusive agora estamos comemorando, né, 34 anos de Constituição. É importantíssimo que a gente tenha em mente que quando você leva isso ao conhecimento, você não está ali indo contra o colega, você não está querendo, vamos dizer, causar uma picuinha, uma implicância com o colega. Você quer mostrar que aquilo ali, aquela atitude, aquele ato infracional, né, aquele possível ato infracional, ele vai atingir a classe, né? E atingindo a classe, atinge a todos nós como um todo. Então é importante que
se for visualizado, se a pessoa perceber determinada infração ética nas redes sociais ou fora dela, né, que isso seja levado ao conhecimento dos órgãos específicos. Você pode levar diretamente à corregedoria. A corregedoria, como um órgão de fiscalização, né, ele tem uma atribuição diferente nossa, né, do Tribunal de Ética e das comissões de ética. A corregedoria pode receber aquilo ali e inaugurar uma sindicância, né, e aí ela toca, chama o advogado, faz, conversa, faz a instrução do processo, mas nós não podemos abrir de forma anônima. Então é sempre importante, né, a gente ter como parte de uma classe, né, como parte de um conjunto de profissionais, essa consciência de que se nós não comunicarmos, nós não podemos cobrar uma ação ou uma atitude do órgão fiscalizador. Eu acho que uma das coisas que nós mais ouvimos é: a OAB não faz nada, né? Eu acho que é uma das questões que a gente mais ouve. E está bem claro, né? Isso tem que ser provocado e não pode ser anonimamente. Eu, particularmente, como presidente da subseção, sempre que eu tenho visto esses perfis com interesse de captação irregular de clientes, né, nível aí Brasil, Estado, que nem tem ações contra operadoras de linhas aéreas, né, e etc., eu tenho tido a regularidade de comunicar a corregedoria. E a corregedoria tem instaurado ali os procedimentos, apurado e etc., né? Então, você, colega, também, entenda, é parte sua, é dever seu, fazer parte desse esquema, dessa estrutura que protege a advocacia. E nem sempre nós vamos dizer assim, hoje o Tribunal de Ética e Disciplina, o que eu tenho visto aí ao longo desse início de gestão, é que a preocupação principal que se tem hoje é de orientar, é de esclarecer o advogado. Não é um tribunal de exceção, um tribunal punitivista, que, olha, o advogado vai para lá para ser morto e queimado. Não, existe uma preocupação de orientação. Nós temos integrantes das turmas, nós temos o presidente do TED sempre disposto a estar trazendo orientação e esclarecimento nas subseções, aos advogados, através dessa live, através de palestras e através de consultas que podem ser feitas. Então, quando se chega para a gente, para mim, pelo menos, quando me mandam um WhatsApp, eu tento conversar com o colega. Chego lá e troco uma ideia com ele. Falo: olha, é assim, assado, aqui você está correndo um risco, quem sou eu para julgar? Né? Quem vai te julgar é o TED. Mas, ao meu olhar, pode estar correndo risco aqui. Então, tome cuidado, refaça, que às vezes o colega aceita, às vezes o colega não aceita. Se o colega não aceita, eu preciso da denúncia. Eu não tenho como fazer nada se for anonimamente, né? E até partindo, Marcelo, para as perguntas até, que eu acho que faz um link com isso aqui, acontece muito a postagem, às vezes, de feedback de cliente, né? Que o cara manda lá, às vezes, um WhatsApp, né? Falando lá, eu vou sempre usar o exemplo meu, né? Para não expor ninguém, usar um homônimo aqui e alguém achar que eu estou falando dele. Então eu vou falar do Túlio aqui, ó. Mandou lá um WhatsApp pro doutor Túlio falando assim: ó, doutor Túlio, você é maravilhoso, você é o melhor advogado que existe, muito obrigado e tal. Aí eu vou, printo aquilo, faço uma arte, publico lá no story meu do Instagram, dizendo assim: olha, gratidão a Deus e tal, não sei o quê. Eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso, Marcelo? Vamos lá, presidente. Não deve, presidente. Não deve. Né? Nós não temos ali um artigo específico nesse sentido, mas a gente pode fazer um paralelo a ele com questão de você levar ao conhecimento do público o resultado de uma sentença, de uma decisão. Né? Inclusive, eu acho que é uma das outras perguntas, né, que você me passou, que é levar ao conhecimento de alvará. Esse tipo de coisa. A gente pode fazer um link, né, dessa questão do feedback com o cliente com essa questão do resultado. Por quê? Porque muitas vezes ali, né, naquele feedback, você vai ter o resultado. Né? Você vai ter ali o cliente demonstrando para você o resultado daquela demanda ou de uma determinada decisão.
Agora, a gente tem que ter em mente o seguinte, é diferente, tá? E aí eu vou falar até porque já aconteceu comigo, né? Eu depois até mandei uma mensagem para o cliente, falei, olha, você me perdoe, eu adorei a mensagem, achei lindo o reconhecimento, mas eu prefiro retirar, né, da minha página para não ter problema, porque o cliente foi lá direto e melhor advogado, que ótimo, causa ganha. Acontece, às vezes o cliente vai lá por conta própria e faz, né? Então, como mensurar se foi o cliente que foi lá? Então, a gente, para evitar, né, geralmente eu vou lá e tiro. Se por acaso ficou, tá perdido lá, vou ter que até fazer uma vistoria nas minhas redes sociais. Mas, brincadeiras à parte, é isso. O cliente fazer um elogio a você não é problema algum, não há nenhuma infração ética você receber um elogio do cliente, né, o cliente ir à sua rede social, né, e postar ali, poxa, agradecimento, muito obrigado, me ajudou. A questão, como sempre, é o conteúdo, né, a gente entender o que está sendo ali colocado. Um agradecimento, como eu disse aqui, eu não vejo nenhuma infração, nenhum problema ético. O que eu vejo é, de repente, o colega printar essa mensagem que não foi pública, né? Ela foi enviada particularmente ao advogado, então o cliente tinha o interesse de agradecer ao advogado, né? E não colocar esse agradecimento na rede mundial de computadores, né? Para todo mundo ver. Às vezes você faz isso até sem o consentimento do seu cliente, porque aí a gente vai para outra esfera, inclusive, né? Sai da esfera ético-disciplinar. E aí eu pergunto, né, é nítido o objetivo dessa postagem, né? Não é só dizer, olha, eu sou um bom advogado e o cliente tá feliz com a minha atuação, né? A gente vê ali que é nítido o objetivo de divulgar a sua atuação naquela determinada ação, né? E aí a gente cai naquela questão de que é expressamente vedado você fazer referência ou menção na sua publicidade de qualquer decisão judicial, de resultado de qualquer natureza, né, que você tenha obtido em procedimentos que você tenha atuado ou que você tenha participado até de alguma forma, né? Isso aí, como dito pelo presidente, a resolução 205 é claríssima, né? Você pega ali o artigo 4º, parágrafo 2º, é expresso de que é vedada a menção a resultados, tá, nesse sentido. E aí volta aquela questão de, poxa, e a OAB faz o quê se isso acontecer? Né? Cabe ao colega, como a gente falou aqui, é sempre bom repetir, refrisar, né? Por quê? Embora a OAB tenha corregedoria, e aqui eu vou fazer menção ao querido doutor Maurício Mair, né, nosso delegado da corregedoria, está aqui presente na live ali também, né? Fez até um comentário, né, aspas, cantou Lili, que a gente já viu muito, né, em redes sociais, que o cara vai lá, aposta, sai o alvará de soltura, conseguiu a liberdade do cliente, né? Você vê todas essas questões envolvidas ali na publicidade. Desculpa, o interfone está tocando por alguma razão. Né? Então, o que acontece? Embora a corregedoria seja responsável por essa fiscalização, né, a gente sabe que a corregedoria tem um trabalho árduo de olha redes sociais, sim, né, não acho, colega, que a corregedoria não faz esse trabalho, né, faz. Muitas representações eram inauguradas, né, por publicidade irregular, advinda da atuação direta da corregedoria da ordem, né, que visualizava ali. Ninguém comentou, ninguém falou, ele estava ali fazendo a sua varredura comum e localizou. Mas é um órgão. Vamos botar aí 30, 40, 50 delegados, eles não vão conseguir varrer a internet inteira. Né? E às vezes o colega tem ali uma publicidade irregular, alguma coisa que ele tenha recebido na sua rede social que não passou pela corregedoria. Né? E aí qual é o procedimento? Né? Você formaliza aquela reclamação. Né? Eu costumo dizer que tem dois caminhos. Né? Um caminho, se você pega, vai até a corregedoria, né? Pode ser a corregedoria da subseção, corregedoria da seccional, vai à corregedoria, leva e diz, olha, recebi isso aqui, está aqui. Ou você diretamente inicia junto às comissões de ética ou ao tribunal de ética aquela representação. Né? E aí o processo vai seguir o seu rumo. Se pelo tribunal de ética, diretamente, você como vai ser parte interessada naquilo ali, você vai atuar naquele processo disciplinar. Se você for à corregedoria, a corregedoria vai inaugurar aquela representação ex officio. Tá? Então, o ponto principal é levar ao conhecimento da OAB aquela infração.
E até pegando em cima dessa linha que a gente está, desse exemplo, né, que a gente colocou aqui, que é um cliente que mandou o WhatsApp e o advogado foi lá, printou e deu publicidade a isso. Vem aqui também, alguém aqui perguntou aqui nos comentários sobre a publicação cruzada, que eu acho que é semelhante, o Marcelo acabou já abordando aqui até, né, que é quando, vamos dizer, o cliente posta lá na rede dele e marca o advogado. Então, como o Marcelo disse, olha, ele não se sente confortável, ele não recomenda que faça. Não é o melhor caminho, né? Mas inicialmente, né, a gente, se for uma questão realmente que não foi provocada, que não foi produzida, para que aquilo ocorresse daquela forma e também não foi trabalhada, o cliente postou algo e eu venho e trabalho em cima. Olha aí meus resultados e tal, mais um cliente satisfeito. E pá, aí talvez passe sem uma infração. Mas existe também uma questão que aqui a gente disse de um elogio de um cliente. Mas também tem, como já foi dito aqui, né, o Lili cantou, benefício concedido, sentença procedente, e aí vai ali, faz oculta as informações de quem são as partes, o número do processo, mas não do resultado, né? E quando a gente lembra que o marketing permitido para os advogados é o marketing de publicidade informativa, qual a informação que ele está prestando ali? Né, com aquele post dele, dizendo o Lili cantor, procedente, benefício concedido. Né? Então, isso configuraria algum tipo de falta ética disciplinar, Marcelo? Eu sei a resposta, mas tem gente que mandou a pergunta e a gente precisa compartilhar. Claro. Como eu disse antes, é uma infração disciplinar, sim, e ela, inclusive, é passível de censura. Depois eu vou chegar num outro detalhe dessas questões da publicidade. Né? Como dito ali, você tem impedimento expresso não só de divulgar os dados do seu cliente, que é o que a gente vê que muitos tomam cuidado de omitir o número do processo, de omitir o nome do cliente, mas também é vedado a menção ao resultado. Né? Então, você colocar ali o exemplo, né, que foi dado no chat, Lili cantou, né, e você coloca ali, espeça-se alvará de soltura, você está dizendo qual é o resultado. Né? Não importa se você está omitindo o nome do cliente, né, porque aí você tem outra questão, se você não omitir, além da questão ética, você pode estar ali divulgando o nome, entrar numa questão ali de você colocar em evidência o nome de um cliente que não autorizou, etc. E aí você foge também a questão do sigilo profissional, né? Nós devemos guardar sigilo profissional. Mas eu vejo que essas publicidades, né? Lili cantou, alvará de estrutura concedido, procedência, eles se preocupam mais em resguardar só o sigilo, né, profissional, para você não dar o nome do cliente nem nada, mas esquece de que você não pode divulgar o resultado. E é expresso. Né? Eu vou ler por uma curiosidade, né, para os colegas. A gente pega ali, está no artigo 4º, vamos lá, artigo 4º, parágrafo 2º, né, da resolução, que diz o seguinte: na divulgação de imagem, vídeo ou áudio contendo atuação profissional, inclusive em audiências e sustentações orais, em processos judiciais ou administrativos, não alcançados por segredo de justiça, serão respeitados o sigilo e a dignidade profissional e, aí vem a parte importante, vedada a referência ou menção a decisões judiciais e resultados de qualquer natureza, obtidos em procedimentos que patrocina ou que participa de alguma forma. Né? E aí ele faz a ressalva de você fazer isso uma manifestação espontânea em caso coberto pela mídia. Né? Então, você está um caso coberto pela mídia, você foi ali interpelado por um repórter na saída do fórum, não é infração ético-disciplinar, mas você fazer essa postagem, Lili cantou, e divulgar aquele resultado, você está infringindo o código de ética. E aí tem ali, ó, lembrando que o João Felipe colocou no post, né? Lembrando que a defesa mais usada em publicidade é de que alguém fez sem que o advogado pedisse. Né? E realmente é a defesa mais utilizada.
né? Muitas vezes não comporta, porque foi postado no perfil do próprio advogado, né? Ou da sociedade, e aí ele vê, não, mas não fui eu, foi o estagiário. Não, o perfil é seu, você responde diretamente, né? Inclusive, tem menção específica nesse sentido, onde ele fala que a pessoa física é responsável por aquela publicidade, e no caso de pessoa jurídica, o sócio administrador, né? Então fala assim, não, vou fazer o seguinte, vou fazer publicidade com o nome do meu escritório, né? Lembrando, regularmente inscrito na OAB, para não enfrentar outra infração, para não causar outra infração ética, porque aí é o escritório que está fazendo, não sou eu, não tem infração. Tem, porque aí o sócio administrador e outros que participaram, né, daquela publicidade vão responder pessoalmente por aquela publicidade irregular. Tá? Deixa eu fazer aqui uma parte que você chamou a questão no início dessa fala, com relação à orientação, né? De fato, o Tribunal de Ética e Disciplina, capitaneado agora pelo nosso querido presidente, o Carlos Alberto Menezes Direito Filho, tem feito assim, um excelente trabalho para levar não só os advogados, né, mas os estudantes de direito também, né? Porque nós vemos que falar em percentual é muito difícil, porque às vezes você pode se equivocar, mas eu vou chutar, 85% das infrações éticas hoje em dia são por mero desconhecimento da legislação, né? O colega não leu, muitas vezes não teve na sua faculdade a deontologia jurídica, e se o teve como única e exclusivo objetivo passar ali naquelas 8 questões de ética da prova da OAB. Né? Isso vem sendo mudado, essa atuação, né, o TED vai às universidades, o TED vai às subseções, como bem lembrado pelo presidente, né, mostra exatamente que o Tribunal de Ética não é um órgão punitivo, né? Ele prima inicialmente, a sua função primordial é de orientar, né? É orientar os colegas, é orientar a população em geral, no caso dos estudantes que vão ingressar, né, na nossa profissão, e muitas vezes já ingressam cometendo infração ética por puro desconhecimento. Né? Eu costumo fazer uma brincadeira quando a gente vai às faculdades, né, que eu faço a brincadeira propositalmente, que eu vejo no olhar dos alunos muitos se identificando com aquela situação que eu crio, né? Que eu digo o seguinte, quando eu estava nos bancos da faculdade, eu já sabia quem ia ser meu sócio, né? O meu colega de faculdade ia ser meu sócio, já tínhamos o nome do escritório, já tínhamos o timbre visualizado, e aí a gente pega a carteirinha da OAB sem fazer qualquer registro, sem nada, paga uma empresinha, faz o papel timbrado, Rabelo Pinheiro Advogados, bota o nome dos 2 advogados e toca o barco. E aí, quando eu falo para eles que isso é uma infração ética, você vê os olhinhos, né, dos estudantes arregalarem, falando, mas como assim? Né? Por quê? Porque esquecem que você não pode ter uma sociedade regularmente constituída. Né? E se você cria a logomarca nesse sentido, né, por exemplo, vamos usar o meu exemplo, né, usando aí como parâmetro, presidente, para a gente não errar e mencionar alguém sem querer. Rabelo Pinheiro Advogados. Né? O que a sociedade em geral visualiza quando vê um papel timbrado chamado Rabelo Pinheiro Advogados? Automaticamente vincula uma sociedade de advogados regularmente constituída que tem a OAB por trás, né, garantindo que aquela sociedade é regularizada, é legalizada e que vai poder dar um suporte àquele cliente em caso de problema. E aí ele não tem essa sociedade regular, ele está dando à sociedade uma impressão equivocada, e aí ele está cometendo a infração. E aí eu vejo muitos colegas que falam assim, mas eu só usei o meu sobrenome. Realmente, se você só usa o seu nome, número de OAB, perfeito, parabéns, está certinho. Mas se você bota ali, ao que dê a entender, né, Rabelo Pinheiro Advocacia e Consultoria, criei uma logomarca, eu não estou dizendo para a pessoa, para a sociedade em geral, que é o Marcelo atuando. Eu estou dizendo que existe uma sociedade constituída ali. Né? Então, é importante levar o conhecimento dos alunos, né, porque a grande maioria das infrações são cometidas ainda por jovens advogados. Né? Então é importante a gente levar isso às faculdades, e o Tribunal de Ética vem fazendo isso sob a tutela do Dr. Carlos Alberto e da queridíssima Maria Adélia Campelo, que é quem coordena toda essa visita, né, às faculdades. Então é um trabalho, assim, modéstia à parte, por fazer parte dele, é um trabalho essencial e que leva,
né, conhecimento ao invés de só apresentar punição. E uma questão que colocaram aqui sobre a sustentação oral, tribunal do júri, fazer live disso, a resposta já foi meio que dada aqui. Dificilmente numa live do tribunal do júri você vai conseguir falar o tempo inteiro e manter o sigilo das partes. Dificilmente numa sustentação oral você vai conseguir falar o tempo inteiro ali, 15 minutos, sem mencionar questões que identifiquem a causa. E aí, se você não consegue manter o sigilo, você acaba cometendo aí uma infração que nem já foi dito aqui e que está escrito lá de forma muito clara no artigo 205, na provimento 205, desculpa. Tem aqui uma outra pergunta que eu tinha visto aqui, sobre aqui o doutor Maurício colocou aqui, ó, no caso dos colegas de faculdade que criam a sociedade e somente um passa na prova e o outro fica trabalhando somente na escrita. Então, nesse caso aqui, usando o exemplo do Marcelo, aqui, né, Rabelo, que ele usou o Rabelo e Pinheiro, vamos dizer que o Rabelo é o Marcelo advogado, o Pinheiro é o Joãozinho que não passou na OAB. Isso aí pode esse tipo de sociedade? Vamos lá, presidente. Primeiro que não, né? A sociedade, para ela ser regular, é necessário que todos os sócios daquela que se dispõem a entrar numa sociedade sejam regularmente inscritos na OAB na qualidade de advogados, né? Vamos deixar bem claro para não ter, vou trazer o meu estagiário, embora regularmente inscrito, ele não pode participar da sociedade como sócio, né? E essa pergunta do Maurício é interessante, né? E me lembrou uma pergunta que eu não me recordo se eu vi por aqui, né? Que era a questão dessas empresas que oferecem peticionamento, né? Confecção de peças e tudo, né? E é extremamente interessante, né? Vamos lá. A gente tem uma questão, duas aí, por sinal. Nós temos que analisar sobre o prisma do advogado, regularmente inscrito, e sobre o prisma do não advogado, né? Daquela pessoa que não passou na OAB, seja ela bacharel em direito ou não, né? Com relação a que não passou, com relação a que não é inscrita na OAB, né, ela vai estar ali exercendo uma atividade privativa da advocacia, né? Você vai tratar aquela confecção de peça, aquele atendimento que a gente sabe que pode acontecer, né? O colega está ali no escritório, vai atender sozinho, não, e aí o colega que passou na OAB é quem assina e protocola a petição, né? Ele está oferecendo ali, ele está prestando um serviço de consultoria e assessoria jurídica, né? E o fato dele não ser inscrito na OAB como advogado, né, ou se estagiário não estar ali sob a tutela de um advogado, tá, ele está infringindo, né, ele está exercendo irregularmente a profissão. E aí isso pode levar a uma atuação da Procuradoria da OAB no sentido de impedir aquela atuação, né? E aí eu faço esse exemplo para a questão da empresa, né? A gente vê muito, infelizmente, a gente vê muitas empresas oferecendo, olha, kit de petição, petição pronta. Ela está, na verdade, prestando uma assessoria jurídica. Afinal de contas, ela está elaborando uma petição que é uma atividade exclusiva e privativa da advocacia, né? Então, tal qual o não advogado, né, que prepara aquela peça, faz aquele atendimento, também está exercendo irregularmente a profissão, aquela empresa também. Então, ela também vai ser alvo de atuação da Procuradoria da OAB, né? E no caso da empresa que faz essa publicidade, a Procuradoria, inclusive, pede liminar que seja cessado imediatamente, né, aquela publicidade, aquele oferecimento de serviço, né? Mas a gente também tem a questão do colega que se vale disso, né? E aí a gente não tem muita dúvida, porque está bem explícito ali no inciso 5 do artigo 34 do Estatuto, né? O artigo 34 é o que traz as infrações disciplinares, né, propriamente ditas. Tá? O inciso 5, ele diz que constitui infração assinar qualquer escrito destinado a processo judicial ou para fim extrajudicial que você não tenha feito.
Né? Então, ou seja, eu comprei lá um kit de petições que não fui eu que elaborei, né, e eu assinei e protocolei, eu estou infringindo. É difícil você conseguir comprovar a materialidade? Dificilmente. Se eu fiz aquilo, provavelmente o colega vai dizer, não, fui eu mesmo que fiz a petição. Então, a atuação da OAB acaba sendo muito mais para aquele que oferece, né, esse serviço do que para o advogado em si. Mas se configurado que o advogado assinou um escrito que não foi por ele elaborado ou que ele não participou daquela peça de qualquer forma, ele está ali passível de ser punido por uma infração ali do artigo 34, 5º, né? Inclusive, e aí eu ia chegar lá, o Maurício foi mais rápido do que eu, né? Inclusive tem essa questão, porque você como advogado, né, se você coloca o seu colega ali de faculdade que não se formou ou que se formou e não passou na prova da OAB e você permite que ele exerça a advocacia, você também está infringindo ali o inciso 1 do artigo 34, que é facilitar o exercício da advocacia por pessoa não inscrita. Né? Então, é sempre bom a gente ter aí essa questão em mente e tomar bastante cuidado. Né? Isso é um exemplo que acontece muito. Né? O colega não passou, você continuou ali com a sua sociedade que você imaginou no banco de faculdade, você levou ela para a vida real, mas você já começa a sua prática profissional com uma infração ético-disciplinar. São duas coisas aqui importantes que ao longo da sua fala me chamou a atenção. Então, de forma prática, assim, eu como advogado, eu posso prestar o serviço de confecção de petições para terceiro, por exemplo, olha, Marcelo, Túlio, eu estou precisando fazer aqui uma resposta à acusação. Você não faz a resposta à acusação aí para mim? Quanto que você cobra? E aí o Túlio faz para o Marcelo. Você disse aí que está lá tipificado de forma muito clara que se o Marcelo assinar, ele está praticando uma falta ética disciplinar. Agora, se houver assinatura em conjunto dessa peça... Perfeita colocação, presidente, como sempre. Se houver uma assinatura em conjunto, não há qualquer infração ético-disciplinar. Né? Até porque você está prestando uma consultoria, né? Atividade privativa da advocacia. Então, 2 advogados. Inclusive, a recente alteração agora de 2022 do Estatuto trouxe, inclusive, a possibilidade da questão do advogado pagar ao outro advogado pela indicação. Isso foi uma novidade que veio aí pela legislação desse ano, de 2022, que alterou ali o Estatuto. Então, só a questão ali desse detalhe é oferecer o serviço. Oferecer o serviço, né, eu diria que é uma infração, é uma publicidade irregular. Agora, você é procurado por um colega, né? Vamos lá, Marcelo, por acaso não entende nada de direito penal. Fui contratado por um cliente para atuar no tribunal do júri ou para fazer uma defesa ali antes, né, na fase pré-plenária. E aí eu viro, doutor Túlio, me ajuda aqui porque eu não sei caminhar, vamos tocar isso aqui junto comigo. E aí você assina junto, sem nenhum problema. Tá? É interessante a oferta. Eu não tinha pensado sobre esse ponto de vista. Porque antes eu estava enxergando a infração de quem assina. Mas a oferta também é. E a outra questão, nessa pergunta ainda do Maurício aqui, que fala, né, do não inscrito. Eu acho que a grande questão aqui também é de a função que você dá a essa pessoa dentro do escritório. Né? Porque se você der uma função que é exclusiva do advogado, aí realmente não tem condição. Aí é uma infração. Agora, o que a gente está dizendo aqui é que essa pessoa pode até colaborar. Ela não pode exercer qualquer tipo de atividade que seja exclusiva da advocacia. Atender cliente, não pode assinar nada, fazer peças. Tem gente que já fez, eu já tive notícia aí de gente, Marcelo, que ainda na faculdade fez audiência, se identificando até, às vezes, como estagiário, sem nem inscrição ter. E também, ao meu ver, é uma atitude aí que afasta um pouco da ética. Mas
para a gente ir caminhando aqui, porque senão é um tema que a gente não esgota nunca, né? A gente pode ficar uma noite inteira e não esgota, mas a gente tem perguntas que a gente já recebeu, né? Então, para a gente responder aqui, ó, sobre o TikTok, né, que você até chegou a mencionar aí antes aí, recebemos uma pergunta aqui de um colega ou de uma colega perguntando se, na sua opinião, isso desmoralizaria a profissão. Na minha opinião, na verdade, nem importa tanto assim, mas ao meu ponto de vista, depende do que é feito, né? Que tem uns que são bem trabalhados e que mantêm ali, né, toda a cerimônia, né, que o cargo, que a nossa função exige. E tem outros que já o negócio descamba para um lado totalmente estranho, né? E que eu não sei se isso aí teria uma repercussão ético-disciplinar. Você talvez aí possa até dizer sobre se tem uma recorrência, né, às vezes, de reclamações nesse sentido. Vamos lá, perfeito. Primeiro, eu quero deixar aqui registrado, né, embora o presidente tenha brilhantemente dito que a opinião, né, eu quero deixar aqui claro que essa resposta quanto ao TikTok é a opinião do Marcelo, tá? Não é a opinião do Tribunal de Ética, não é a opinião da própria OAB. O Marcelo tem uma visão, né, do TikTok um pouco mais rígida, um pouco mais rigorosa, né, do que outros colegas que atuam dentro das comissões e dos tribunais de ética. Tá? E como dito brilhantemente, de fato, dentro do TikTok você tem todo tipo de publicidade e propaganda. Né? E eu já vi os dois lados da moeda. Né? Eu costumo brincar que a minha filha me transformou num viciado em TikTok. Né? Eu adoro ficar vendo ali as piadas, as coisinhas engraçadas, mas esse aplicativo, de alguma forma, não sei se vinculado ao meu Facebook, eu esqueci até o termo que dá, né? O robozinho dele, tá? Identificou que eu sou advogado, então na concepção dele eu me interesso por conteúdos jurídicos. Então a enxurrada de coisas de advogados que eu vejo no TikTok me fez passar uns 2, 3 meses só vendo o cachorrinho para poder tentar mudar aí, algoritmo, para tentar mudar o algoritmo para eu parar de ver essas coisas, tá? Mas dito isso, eu já vi, tá, publicidades perfeitamente em consonância com os nossos regramentos ético-disciplinares, né? São publicidades que têm ali o cunho informativo, elas não têm nenhuma captação de clientela, elas não instigam o cliente ou aquela pessoa, aquele público-alvo ali a litigar, né? Inclusive, eu dou um exemplo, não vou falar nomes por óbvio, né? Mas dou exemplo de um canal de TikTok, que é de um advogado, né? Que trouxe aí na mídia uma questão sobre uma rede de restaurantes e levou à atuação do PROCON nesse sentido. Né? Então, ou seja, você vê que a publicidade foi informativa, né, e trouxe benefícios à sociedade. Né? Aquela publicidade ali, ela chegou até alguém do PROCON, chegou ao PROCON e levou o PROCON a atuar na defesa dos consumidores, né, daquela rede de restaurante. Em contrapartida, né, a gente vê as famosas dancinhas do TikTok. Né? E aí, como dito no início dessa questão, é um posicionamento pessoal do Marcelo, né? Não se confunde com coisa, até porque eu não tenho conhecimento de ter chegado ainda ao Tribunal de Ética nada envolvendo o TikTok. Né? Talvez pela dificuldade de se registrar, né? Você teria que gravar aquilo ali, baixar aquele vídeo, botar numa mídia, né? Ou talvez porque as pessoas passam sem dar muita importância àquilo ali, tá? Por que eu acho que a dancinha, né, o advogado que faz a dancinha, e vamos usar dancinha aqui como termo genérico, tá? Não necessariamente uma dança, às vezes é um movimento, um tipo de atuação ali, eu acho que não seria nem desmoralizar o termo, né? Mas tiraria a sobriedade, né, que se espera de uma publicidade profissional, tá? A gente tem que ter em mente, e aí foi alvo até de uma fala sua, presidente, de que as pessoas acham, não, o meu perfil é pessoal, não é meu perfil profissional. Então, como eu não estou na atuação profissional,
não tem problema. E muita gente esquece ali o artigo 2º, parágrafo único, inciso 3, né, que diz que o advogado deve velar pela sua reputação pessoal e profissional, né? Então, nós, como advogados, né, nós, como pessoas indispensáveis à administração da justiça, tá? A gente tem que entender que o que a gente faz no nosso particular reverbera na nossa vida profissional e muitas vezes reverbera em toda a advocacia, né? Visto aí a possibilidade até da suspensão preventiva, que basta que determinada conduta praticada pelo advogado macule a imagem da advocacia, né, para que você possa ter ali de ofício, uma representação para uma suspensão preventiva daquele advogado, né? E aí qual é o objetivo dessa suspensão preventiva? É fazer cessar, né, fazer cessar imediatamente aquele dano à imagem da advocacia e mostrar à sociedade, falar, olha, essa pessoa, esse profissional não representa toda a advocacia, né? A OAB não compactua com esse tipo de atitude. Tá? E então, dito isso tudo, né, a gente vê, como eu já narrei no início, nossa profissão é a única, sem desmérito algum a qualquer outra profissão, longe disso, né, até porque antes de ser advogado, eu me formei em educação física, quase concluí fisioterapia, né, só não entreguei o TCC. Então, mas nós somos a única profissão que consta da Constituição Federal, né? Estamos ali no artigo 133 da Constituição. Então, eu sei que nós vivemos num mundo globalizado, eu sei que nós vivemos num mundo onde as redes sociais existem e estão aí com força total, e a tendência é a gente sair mais do real e ir mais para o virtual, né? Eu já me vejo aqui de cabelos brancos em pensar naquele tal do metaverso e etc. Parece que já teve a primeira audiência realizada no metaverso, né? Então a gente tem que analisar que é uma realidade, né? A gente não vai ter como fugir dessa realidade, mas que como advogados e como pessoas que exercem o munus público, a gente tem que manter a nossa conduta sóbria, impecável, né? E sempre deixar de tomar certas atitudes que possam, de alguma forma, macular a sua imagem como advogado. Eu faço um paralelo ali que as pessoas falam assim, não, mas a vida pessoal não importa. A gente tem lá no Código de Ética, a gente tem lá no Estatuto, a embriaguez, né? Então, ou seja, não diz lá a embriaguez na atuação profissional, né? É a embriaguez habitual, né? É o uso de entorpecentes, né? É o uso de jogos de azar. Então, ou seja, você não vai ver o advogado no exercício da profissão dentro de um cassino todo dia. Então, por óbvio, o que ele faz na vida pessoal dele, né, reverbera. E aí eu coloco nessa mesma, novamente, né, deixando claro que é o Marcelo, coloco nessa mesma situação o TikTok, principalmente quando pode vir a ofender a dignidade da profissão. E aí eu dou o exemplo final para a gente concluir esse assunto, né? Eu já vi, né, uma advogada, e não era do Rio, né, mas no TikTok, que fazia essa dancinha, né, num short, onde cada lado do short, vamos deixar dito assim, tinha uma frase escrita, né? Uma estava escrito divórcio extrajudicial, a outra estava escrito divórcio judicial, e aí vinha a dancinha, aparecia lá em cima, tem filho? Aí ela dançava para o lado do divórcio correto. Obviamente não é uma publicidade regular, né? A gente não precisa nem procurar, né, um texto específico falando sobre dancinha do TikTok para ver que o conteúdo não guarda a sobriedade. Então o principal como dito no início, conteúdo sempre, né? Não é o ambiente, sim o conteúdo que você está divulgando. Eu acho que nesse ponto nem tanto nem tão pouco, né? Acho que o caminho do meio é o caminho que a gente deve buscar, que é o caminho do equilíbrio. Estava dizendo isso ontem também num evento aqui. E, Marcelo, a última pergunta que eu recebi aqui dos colegas no questionário que a gente fez é justamente sobre a galera que se intitula especialista, né? Tá aqui no mundo digital é praticamente impossível a fiscalização do que é postado pelos advogados em sua rede.
em suas redes. Um exemplo disso são especializações que os mesmos não possuem, mas colocam em seus perfis se intitulando especialista em qual é a infração ética para este ato. Perfeito, presidente. Realmente, infelizmente, nós vemos aí todo tipo de especialista, entre aspas, né, da advocacia. Novamente, nós vamos nos remeter ali à Resolução 205 de 2021, onde é expresso, né, e nós já tínhamos menção, inclusive, a isso em outros dispositivos, tá? Vamos fazer uma leitura aqui da Resolução 205 rapidamente. Ela regulamentou o chamado marketing jurídico. Eu já fiz ali a minha crítica pessoal à nomenclatura, mas estou me rendendo a ela, uma vez que está ali, existe, é uma realidade. Tá? Então, você tem ali, principalmente os parágrafos 1º e 2º, né, do artigo 1º da Resolução 205, ele deixa claro que as informações veiculadas na publicidade do advogado devem ser objetivas e verdadeiras, né? E sendo de exclusiva responsabilidade da pessoa física identificada ali naquela publicidade. Aí, como dito, dos sócios administradores também das pessoas jurídicas. E aí, em caso de ser comunicado à OAB, né, essa questão, vamos imaginar, nós temos ali na rede social o Marcelo Rabelo, que se intitula especialista em processo ético disciplinar. Aí nem falar, mas o Marcelo é especialista, não tem curso, não tem nada, será que ele é mesmo especialista nisso aí? Né? Então a pessoa vai à OAB e diz, olha, eu vi isso aqui, ele se diz especialista, tá? Mas eu acho que ele não é especialista nessa área que ele se intitula. Novamente a gente cai naquela primeira questão que a gente levou, que a OAB deve ser provocada. Mas nesse caso, a OAB pode até, de ofício, tá? Chamar o advogado para comprovar aquela informação que ele está prestando ali. Né? Você tem ali a especificação, dizendo que em caso o órgão fiscalizador da ordem, a gente pode colocar aí, o doutor Mair está aí, pode nos confirmar, a corregedoria vai chamar esse advogado e vai dizer, olha, chegou aqui ao conhecimento da corregedoria que você está fazendo uma publicidade, que você é especialista em direito ético disciplinar, Marcelo. Cadê? Me comprova aqui a sua especialidade. Tá? Então você tem ali uma infração, uma possível infração ética se você não comprovar aquela especialidade. E aí você fala assim, mas só é especialista o advogado que fez um curso de especialização, né, que fez uma pós-graduação? Não é tão simples assim. Né? Você tem ali, se não me engano, no artigo 3º-A do Estatuto, né, eu vou pegar uma cola aqui para ver se eu não estou falando errado, eu já deixei aberto para facilitar a minha vida. Vamos lá, exatamente. O artigo 3º-A, né, ele, no seu parágrafo único, ele vem dizer o que é a notória especialização. Né? Então, além da especialização poder ser adquirida através de cursos, né, superiores, cursos de especialização, né, você tem ali o profissional, a sociedade, né, cuja sua especialidade decorre de desempenho anterior, estudos, experiência, publicações, organização, aparelhamento e por aí vai. Então, nesse exemplo, né, a corregedoria chamou ali o Marcelo Rabelo e falou, me explica aqui por que você se denomina especialista em processo ético disciplinar. Bom, eu chego lá e falo, olha, primeiro, fui membro durante 5, 10 anos do Tribunal de Ética e Disciplina, eu tenho aqui um livro, né, publicado com esse tema, embora eu não tenha uma especialização formal numa faculdade ou numa instituição de ensino sobre processo ético disciplinar, eu tenho notória especialização nesse quesito. E aí eu me afastei de qualquer infração. Se não o fizer, né, eu tenho ali a infração do artigo 34, inciso 16, né, que seria o seguinte, se eu não for lá na ordem para comprovar, eu vou estar descumprindo, né, uma ordem emanada da OAB. Né? Você pega ali o inciso 16 do 34, descreve como infração disciplinar deixar de cumprir determinação de órgão ou autoridade da ordem, e a pena combinada aí nesse caso seria de censura, caso não haja nenhum agravamento da pena, né? Uma reincidência ou alguma outra causa de majoração da pena. E aí você tem ali que a resolução define, né, que é vedado o anúncio de especialidade, né? A gente volta ali para dizer assim, mas não diz, é expressa, a resolução 205 é expressa,
quando diz é vedado o anúncio de especialidade para o qual não possua título ou certificado ou notória especialização. E aí ele descreve que essa notória especialização é nos termos do artigo 3º-A da OAB. Eu acho que a gente aqui já teve um bate-papo muito produtivo, né? E acho que, assim, como eu disse, a gente poderia ficar aqui a noite inteira e ainda assim não esgotaria tudo que tem aqui, mas é uma sexta-feira, né? E a gente tá também aí doido para descansar um pouquinho. Eu acho que o que a Isadora colocou aqui, ó, é bem intuitivo para a gente caminhar aqui na conclusão, que minha conclusão posterior à leitura do provimento 205 é de que só continua errado quem não lê. Antes tínhamos a desculpa da falta de instruções normativas, mas agora com o provimento, como eu disse lá no início, é um provimento muito claro na forma em que ele foi redigido, o que ele quis dizer está escrito ali, poucos pontos de dúvida deixa. Então, assim, nós recomendamos, leiam o provimento 205 de 2021, porque ali estão as respostas para a maioria das perguntas que nos fazem todos os dias. E frisando, por fim aqui, se você deseja que a OAB faça algo, você precisa se identificar na sua denúncia. Porque nós aqui, principalmente enquanto subseção, nós não temos muito o que fazer se você não provocar e se dispor ali a estar ali se identificando, certo? Eu vou passar aqui a palavra para o Marcelo, fazer aí os cumprimentos finais, justificar, como eu já justifiquei no início, o doutor Tiago Câmara estaria conosco aqui hoje também, mas ele passou por uma emergência ali familiar. Graças a Deus as coisas estão sob controle. Numa próxima oportunidade ele estará aqui conosco também para estar compartilhando do seu conhecimento também, seu vasto conhecimento conosco. Mas eu deixo aqui já meu abraço ao Tiago Câmara, desejo aí que tudo esteja em ordem e estou ansioso para um encontro nosso, preferencialmente presencial, receber vocês aqui, mas também não descartamos aí as possibilidades da live. Doutor Marcelo está com a palavra aí. Presidente, obrigado. Já de antemão, já aceito o convite para participar de qualquer evento presencial nessa sua cidade, que eu tenho muito apreço, né? Não sei se sabe, mas minha família, par de pai, é de Campos dos Goytacazes, né? Tenho tio que é daí, de Bom Jesus. Então, é uma cidade que eu tenho muito apreço e que eu acho linda e pretendo visitar fazendo essa visita. Claro, por que não aproveitar para conversar com os colegas da região e levar um pouquinho mais, né? Se deixar, eu vou falar até amanhã, presidente. Antes de encerrar, eu vou só prometo ser muito breve, né? Para reforçar ali a questão que o nosso Tribunal de Ética não é um tribunal só punitivista, nós temos agora já em vigor, né, o TAC, né, o termo de ajustamento de conduta, que veio justamente para esses casos de publicidade, embora outros casos sejam possíveis de serem feitos no TAC, nós já temos exclusivamente direcionado mais para a publicidade, né? Então aquele colega que faz a publicidade não sabia que não podia, não sei o quê, a ele é permitido que ele faça acessar ali aquela publicidade irregular, que ele repare o dano eventualmente causado e o processo ético-disciplinar dele é sobrestado, né? E se ele não vier a rescindir em infração ético-disciplinar, ele continua com a sua ficha imaculada, tá? Então, muito obrigado, presidente, em meu nome, em nome do Tiago Câmara, que infelizmente pela questão pessoal dele, familiar, não pôde estar presente. É sempre um prazer poder falar de ética e disciplina, poder falar de processo ético, né? É um assunto que eu sou suspeito, né, para falar, gosto muito, e se deixar eu fico até amanhã conversando. Um agradecimento a todos que participaram dessa live. Foi um sucesso, embora, como dito pelo presidente, uma sexta-feira, 9h20 da noite, nós temos tantas pessoas aqui assistindo, interessadas pelo assunto, tá? Meu carinho especial a todos, meu muito obrigado pela participação e espero, sempre que convidado, poder atender
ao convite, participar de lives, de encontros presenciais e o que for de interesse da nossa querida comunidade, né, de advogados. Muito obrigado, presidente, pelo convite. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos que ficaram até aqui participando, tá bom? E numa próxima oportunidade a gente vai tratar aí sobre outros temas que esbarram aí no Tribunal de Ética, ética e disciplina, infrações, etc. Um abraço aí a todos e todas. Marcelo, mais uma vez, receba o abraço de Bom Jesus, a terra da hospitalidade. A gente quer te receber aqui. Forte abraço, irmão. Um abraço, muito obrigado, presidente.